Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Overleaf, que é um compilador de LaTeX, né? O LaTeX ele é como se fosse uma linguagem de programação para gerar PDFs. Então geralmente quando a gente vai publicar um artigo, a gente vai fazer um trabalho, qualquer coisa assim, tem um template em LaTeX. E o template em LaTeX é interessante porque a gente não precisa se preocupar tanto com a formatação, né? Então, a formatação geralmente ela é feita pelo próprio template. A gente só compila e ele vai gerar daquele jeito que o template já está programado para fazer. Então, o Overleaf, então, ele é bem interessante porque ele é como se fosse um compilador compartilhado, né? Então eu crio aqui tenho alguns projetos, e essas pessoas que têm o compartilhamento desses documentos podem alterar comigo e fazer esse documento de forma compartilhada. Então é interessante que, além de eu ter esses projetos, eu posso também juntar eles em algumas labels, né, que como se fossem pastas aqui, e aí eles ficam separados de forma bem organizada. Eu vou colocar um template que eu tenho aqui de trabalho, bem simples. Ele é baseado do ABNTeX 2, que é da ABNT. Então veja que vai ser com as regras da ABNT, tudo certinho, né? E geralmente a gente utiliza esse CLS, porque é o principal que vai te dar essa formatação, né? Todo o template do LaTeX para gerar o PDF. O outro documento que é importante ter é o .bib, que é um documento que vai ter todas as referências, né? Então todos os metadados com a citation key aqui. Então veja que aqui esse Babel a gente utiliza lá com o comando cite ou cite online no LaTeX para fazer a referência. E o documento principal, que é o que a gente realmente modifica, né, e cria o documento. O template geralmente vem com algumas informações aqui de criação, né, onde que ele foi feito. Esses daqui são algumas informações de criação da classe do documento, né? Então veja que quando tem essa criação, chama o ABNTeX, que esse ABNTeX 2 aqui é o CLS, tá? E aí tem alguns packages aqui que precisam ser utilizados, né, para a inclusão de gráficos, por exemplo, fonte utilizada, tabelas. Uma delas, por exemplo, é a citação também, né? Então isso aqui é como fazer a citação, citações no padrão ABNT. E aí aqui tem algumas informações, algumas labels que são utilizadas para criar a capa. Então a capa, ela é formada, né, por um comando mais aqui para baixo, que é o imprimir capa. Esse imprimir capa está definido lá dentro do CLS do ABNT, tá? Então, não é todo documento que vai ter isso daqui. Isso aqui ele é específico do ABNTeX 2, que é para facilitar. Então, a gente simplesmente coloca quais são o título, autores, né, local, data, e ele utiliza essas labels aqui, né, essas chamadas aqui, para criar a capa. Então, se você quiser trocar essa capa, você precisa trocar no CLS, e às vezes não é tão simples assim, tá, gente? Ele é bem mais complexo. Então, geralmente o que a gente faz é procurar um template que agrada a gente, né, e aí utilizar ele mesmo. Vocês vão ver que muitas vezes esses comandos eles são autoexplicativos também. Então, muito dificilmente vocês não vão entender. E o que vocês não entenderem, vocês podem procurar na internet, porque tem uma comunidade muito grande que explica muita coisa. Então, criando a capa, lá no imprimir capa, né, tem um resumo, e aí já vem um comando para começar o resumo, né, e aí tem um site aqui fulano, tem o site online, que eu tinha comentado. Então, o site online, ele é quando você tem uma citação que está dentro do contexto aqui, e ele faz parte do texto, né? Então, segundo a ABNT, né, segundo esse documento que é da ABNT, o resumo, blá, blá, blá.
né? Só que aí no final, por exemplo, tem alguma coisa que é dita pelo fulano, né? Então, que é esse artigo aqui. Só que eu não quero que falar assim, o fulano disse que tal coisa, né? Simplesmente eu cito, escrevo o que ele disse, né, com algumas outras palavras, como eu interpretei, e estou me baseando nesse trabalho, nesse artigo, né? E aí eu faço essa citação entre parênteses. Então, se você vê, a citação está entre parênteses, e para fazer a citação entre parênteses é só /site. Então, quando eu quero citar no texto alguma coisa, é o site online. Quando estou me baseando num documento para escrever o meu texto, é só o /site. Esse VSpace Online Skip é simplesmente para dar esse espaço, e esse aqui cria as palavras-chave, beleza? Aí terminou o resumo. Terminando o resumo, a gente vai lá para o Table of Contents, que é o sumário, e ele cria isso aqui automático, baseado nos chapters, sections, enfim, aqui para baixo. Então, criando o primeiro chapter, é simplesmente /chapter e o nome do capítulo, e ele coloca aqui introdução. E aqui também tem outro site online, então veja que o site online do fulano é diferente lá do site, né, que fica tudo entre parênteses. Esse SF é só para dar acho que é uma serifa que é diferente, que ele dá no texto aqui para destacar esse ABN Text aqui. O documento está em negrito porque eu coloquei em negrito aqui com text BF, no caso. Né? O BF dá para você simplesmente selecionar o que você quiser colocar em negrito e dar Ctrl B, que ele faz automaticamente. Né? Ctrl Z funciona também para voltar. Então, vocês podem ir descobrindo esses comandos. Né? O text IT é o itálico, então veja que está em itálico aqui, e o itálico é Ctrl I, no caso. Né? Então vejam que ficou o Ctrl I, ele já colocou esse text IT dentro das chaves, né? E aí ele, a hora que eu compilar, né? Se eu compilar com esse Ctrl I aqui, ele acaba colocando o itálico aqui. Mas enfim, não vou ficar compilando, senão vai tomar muito tempo, tá? A tabela é /begin_table, e aí a gente pode colocar alguns comandos aqui, que é here, bottom e top. Então é onde você quer colocar ela, a tabela. Então você pode ficar brincando com essas labels aí, e aí ele vai alterando a posição da tabela. E aí tem o begin center, que é a centralização da tabela. Tem algumas coisas assim. O que eu acho interessante mostrar para vocês é que Table Generator LaTeX, que é muito legal, que você pode simplesmente vir aqui, criar a tabela como você quiser e dar um Generate. Ele vai fazer para você a tabela e você copia e cola lá. Né? Então é bem interessante que já tem muita coisa na internet, tá vendo? Que não precisa ser feita do zero. E aí simplesmente você vem aqui e copia, né? Não precisa ficar se preocupando com isso, assim. Mas enfim, aqui esse daqui que ele faz, ele cria algumas ele está querendo dizer que tem 5 colunas, então veja se eu colocar alguma coisa aqui, né? Ele vai aparecer uma outra coluna aqui só para mostrar para vocês. Só que ele não vai ter essa barra aqui. Tá vendo que essa barra, na verdade, é essa linha aqui que aparece aqui. Essa linha que aparece aqui. Então, se eu tirar essa linha da esquerda, a linha da esquerda é para sumir. Essa linha aqui irá sumir. Então, veja que tem essas nuancezinhas assim que vocês têm que ir aprendendo. Esse AND é para falar que esse aqui é o primeiro elemento, esse aqui é o segundo elemento, esse aqui é o terceiro. E aqui eu não tenho nada no quarto e no quinto. Né? Então, mas é só colocar alguma coisa aqui que vai aparecer lá. Não sei se ele vai dar algum problema, porque não tem outras coisas embaixo. Enfim, é isso. E esse /legend aqui, que é a legenda, é uma coisa da ABNT também, porque a regra da ABNT é colocar a legenda em cima e a fonte embaixo. Então, você utiliza esse comando para colocar a fonte embaixo. /begin equation para fazer equações.
E o equação também tem a mesma coisa, né? Então, equação LaTeX. Se você vai lá, tem esse daqui que eu gosto de utilizar, que ele é meio simples, mas muito funcional. Então, você pode fazer várias coisas que você quiser, né? Então, ele vai gerando aqui embaixo para você. Então, A, B, por exemplo. Então, ele coloca o símbolo aqui. Então, tem todos os símbolos que você imaginar aqui, grego, né? Vai colocando lá e aí você pode fazendo da maneira que você quiser. Então, construindo lá, você consegue fazer simplesmente copia e colando aqui e criando a sua equação, né? É uma outra coisa interessante é quando você vai fazer uma label. Então, por exemplo, essa equação eu coloquei uma label. Então, eu posso chamar essa equação aqui embaixo com uma referência, né? Então, barra ref, eu chamo a mesma label que está aqui. E aí aparece esse número, 1.1, apareceu porque eu chamei a mesma label. Então, é interessante utilizar essa ferramenta também. E isso funciona para a tabela também. A tabela, posso colocar uma label aqui e aí eu consigo chamar a tabela da mesma maneira, usando barra ref, né? E ele vai identificar que é o número 1, a tabela 1. Então, a figura 1 aqui também tem a mesma coisa, olha aqui. Figura, ó, barra ref, figura 1, e a figura, ela está aqui em cima, né? Então, aqui tem esse label da figura 1, barra label. Então, veja que ela também é chamada de 1, né? E aí ela é automaticamente colocada 1 lá por conta desse número aqui. E a inclusão da figura é o begin figure. Begin figure você pode utilizar para incluir figuras, e o comando que você busca o arquivo é o include graphics, né? E ele vai ter alguns modificadores. Então, por exemplo, nesse caso, colocando ele um pouquinho menor do que todo o espaçamento disponível para a figura, né, da página. E esse aqui é o Nemo JPEG, né? Então, esse Nemo JPEG está aqui na raiz. Então, ele pega a figura pelo nome do arquivo. Então, Nemo JPEG, ele pegou de lá e incluiu aqui e fez as modificações que a gente pediu. E aqui tem mais algumas citações, né? Por exemplo, você pode citar várias coisas ao mesmo tempo, e aí ele vai fazer as citações tudo dentro de um parêntese só. E aí você pode criar barra chapter, barra section. Então, barra chapter, ele é o capítulo, barra section, ele vai ficar 2.1, que é uma seção dentro do capítulo. E a bibliography é quando você inclui a referência. Então, por exemplo, lembra que eu falei que aqui o ponto .bib precisa ter todas as referências? Para eu incluir ele, aqui no final eu tenho que colocar um barra bibliography e colocar o nome do documento do ponto .bib. Então, veja que é o mesmo nome aqui, né? Então, todas essas chamadas, todas essas chaves que estão lá vão ser linkadas nesse documento através desse comando aqui. Tem como você colocar apêndices também, anexos, mas muito dificilmente a gente utiliza essas coisas, mas elas cabem também ali, né? Então, tem uma pequena diferença do apêndice para o anexo. Eu acredito que o apêndice é um texto já conhecido, para você só embasar o que você já está fazendo. O anexo são coisas que você fez e quer introduzir, ou o inverso, eu não me lembro direito, mas isso também é muito bem explicado aí nas regras, tranquilo de fazer, tá, gente? Acredito que seja isso no geral, é bem simples, tá? Não é muito complicado, é difícil um pouco no começo, mas depois vai pegando jeito e vocês vão ver que é muito mais fácil de você formatar um documento no Word, porque todas essas formatações de tamanho, né, de número de tabela, a capítulo, o tamanho da figura, posicionamento da figura, é tudo muito automático.
Então, vocês vão sentindo muito mais firmeza, né, depois que vocês utilizarem por um pouco tempo, vocês já vão começar a sentir que é muito melhor do que esses documentos editáveis como o Word, né? Então, eu espero que vocês utilizem bastante o LaTeX, vocês vão ver que vai facilitar muito a vida. Abraços e até um próximo vídeo aí de tutorial que eu espero continuar fazendo para vocês irem aprendendo a mexer nessas ferramentas que são muito importantes. Abraços.